Amém? Deus seja louvado e glorificado, né? Eu almejava esse dia estar aqui, né? Hoje, nosso primeiro culto. Deus seja exaltado e glorificado por essa oportunidade e esse prazer de estarmos reunidos aqui como irmãos, filhos de Deus, para honrarmos e glorificarmos o nome dEle. Vamos agora exaltar a Deus com o hino número 12. Vinde, povos do Senhor. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor, a Deus Trino exaltai, a Jesus, a Deus o Pai, ao Espírito de luz, que bombade-nos com luz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Cantemos com fervor este dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falai. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, as frutas se darão e virá a redenção. Ao Senhor ficando atrás, virá a glória. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Amém. Amém, irmãos. Nesse momento, nós teremos o nosso provar e vede, mas será diferente, será um testemunho. E o testemunho, irmãos, aconteceu realmente na minha própria casa. E eu quero aqui dividir com os irmãos. O meu esposo, ele está há 22 anos fora não da igreja, mas fora dos caminhos do Senhor. E nesse tempo todo que ele esteve fora, a alegação dele era o seguinte: como voltar para os caminhos de Deus e sustentar a minha casa, porque eu vou ter que parar de trabalhar aos sábados, né? E esse tempo todo, que foi muito tempo, 22 anos, sempre essa pergunta: eu quero voltar para os caminhos de Deus, mas como que eu faço de parar de trabalhar no sábado? E essa falta de confiança o arrastou por tantos anos longe dos caminhos do Senhor. Só que Deus tem planos, propósitos, e só Ele sabe. E quando chegou agora em março, que entrou a quarentena, e ele se viu em casa, a profissão dele, ele trabalha como professor de academia, e as academias até o momento estão fechadas. E o que teve que acontecer? E agora? Não vai trabalhar de sábado, que não tem jeito mesmo, e também não vai ter salário. Como a gente vai fazer? E Deus provou para ele, nesses 4 meses, que ele não precisa do sábado para pagar as contas dele, precisa trabalhar aos sábados para pagar suas contas. Deus provou para ele que Deus toma conta das nossas contas. E o que aconteceu? Graças a Deus, ele tomou o estudo bíblico. Nesse tempo que ele foi obrigado a ficar confinado em casa. Então, a gente fez estudo novamente, ouvindo a voz de Deus. Eu fiz com ele e com meu filho. Começamos a fazer o estudo com a irmã Maísa Ribeiro na televisão, pelo YouTube. E agora, no dia 1º de agosto,
ele irá se rebatizar para a honra e glória de Deus. Precisou dessa situação para Deus provar para ele que quem sustém a gente é Deus, não é a nossa força. Então, louvado seja Deus. E antes de nós cantarmos os hinos e adorarmos a Deus com as nossas ofertas, eu quero ler o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Que a gente possa ter essa certeza e nesse momento você possa adorar a Deus através dos seus dízimos e ofertas, porque tudo vem das mãos dEle e tudo pertence a Ele. Amém. Entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, conhecendo que o Senhor é o nosso Criador, conhecendo também que o Senhor é o nosso Salvador, como um gesto singelo de nossa gratidão a Ti, nós entregamos parte daquilo que o Senhor nos deu. Obrigado por esse momento especial, Pai. Obrigado porque já pude voltar a congregar presencialmente. Obrigado por estar aqui conosco. Dá-nos, por favor, a alegria da Tua companhia. E abençoe esses recursos entregues para que, de fato, dados para que outras pessoas possam conhecer o maravilhoso Jesus. Essa é a nossa prece. Em nome dele, amém. Bom dia, mais uma vez, amada igreja. Muito bom dia para os nossos amigos que nos acompanham pela internet. 11 de julho, uma data memorável,
que depois de 4 meses a gente tem a possibilidade de congregar novamente. Deus seja louvado por isso, e até aqui o Senhor nos tem ajudado. Deus seja louvado. Que bom que você pôde chegar até aqui, que bom que você chegou a esse lugar, eu espero que você perceba o abraço de Jesus, tá bom? Os nossos irmãos que nos acompanham em casa, aqueles irmãos que estão no grupo de risco, você receba o abraço carinhoso da Igreja do Tremembé, está orando para que essa fase passe logo, você possa voltar a congregar também, mas enquanto isso, conte com a gente, conte com as nossas orações, com o que a gente puder ajudar, a sua igreja permanece do lado de cá orando por você, tá bom? Muito bem, o meu grande desafio hoje é conseguir pregar parado aqui, né, Alaide? Vai ser um desafio, mas vai dar certo, vai dar certo. A gente está se adaptando a essa nova realidade. Tenho certeza que daqui a algumas semanas a gente vai estar craque já. Obrigado os meninos do som, da mídia, Jonathan, Tati, que essa semana trabalharam de forma extenuante para conseguir fazer com que a gente retornasse aos cultos, não apenas eles, outras pessoas também. A nossa irmã Mônica, atrás da Vivo e correndo atrás de equipamentos. Obrigado pelo trabalho dedicado de vocês. Que Deus honre vocês. O nosso objetivo hoje era proporcionar um culto à comunidade que poderia retornar, mas também proporcionar um culto para os nossos irmãos que estão em casa. Ok? Então, muito obrigado pela dedicação de vocês. Esse é o primeiro sábado presencial oficialmente aqui, né? Um prazer para mim estar com vocês. Quem ainda não me conheceu, eu me chamo Danilo e é uma alegria para mim. Conte comigo para o que você precisar, tá bom? Precisar, conte comigo. Tem algumas coisas breves antes da gente abrir a palavra. Hoje, às 5 da tarde, a gente vai ter uma comissão, a primeira comissão presencial. Então, se você faz parte da comissão, ia ser muito agradecido se você puder estar aqui, tá bom? Para a gente compartilhar algumas ideias, para a gente compartilhar alguns pensamentos. Então, às 5 da tarde, temos uma comissão. Irmãos, eu estou chegando agora no distrito e eu sou convicto de um fato. Qual que é o fato que eu sou convicto? Não existe ministério pastoral sem visitação. Não existe. Só que nós estamos numa quarentena. Então, isso serve para os nossos irmãos que estão aí em casa também. Nessa quarentena, eu fico numa encruzilhada. Qual que é a minha encruzilhada? Não existe ministério pastoral sem visitação. Mas como que eu vou ser constrangedor ao ponto de oferecer visita para o irmão que está lá em casa se guardando e tentando não ter contato pessoal com ninguém? Aí eu vou constranger o irmão, né? Eu vou oferecer a visita. Ele pode dizer sim, querendo dizer não, né? Vai falar sim porque, poxa, o pastor está oferecendo, como é que eu vou dizer não para o pastor? Mas, na verdade, ele queria dizer não. Ou ele pode dizer não, querendo dizer sim, e também vai ficar constrangedor, né? Vai falar, poxa, eu vou ter que dizer não para o pastor, mas como é que eu vou receber uma visita dele em casa nesse período? Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, ouçam com muita atenção, tá bom? Se fosse num período não de pandemia, eu ia ligar para você, ia falar assim, irmão, eu gostaria de te visitar, eu queria que você me desse minutos aí de sua casa, seu tempo. Eu te ligaria para isso. Como nós estamos numa quarentena, eu não vou fazer isso porque eu não quero te constranger, porque talvez você venha aqui, uma coisa é você vir à igreja, outra coisa é você querer receber alguém na sua casa. Então, se você quiser uma visita, você achar que seria útil, relevante, me fale, tá bom? Ou na saída do culto, ou me ligue, ou me mande uma mensagem e diga aí, ó, pastor, eu te receberia em casa e vai ser uma alegria para mim. Deixa eu já dizer uma coisa, eu vou na sua casa, não precisa fazer bolo, não precisa fazer chá, não precisa jantar, não precisa de nada. Eu vou lá por 15 minutos para a gente se conhecer melhor e a gente orar junto. Combinado? Então, se achar que eu posso te visitar, me convide e eu vou com muita alegria. Quando eu passar essa fase da pandemia, eu não vou esperar você convidar, tá bom? Quando passar a fase da pandemia, eu mesmo vou me oferecer. Mas se nesse período você achar que dá, tá bom?
E tem uma coisa que me deixa feliz, é as pessoas me convidarem para visitar. Essa semana, uma irmã do Fontales, ela me mandou um áudio dizendo assim: Pastor Danilo, o senhor não viria aqui no Fontales para a gente fazer umas visitas missionárias junto? E eu fui lá na quarta-feira e foi uma alegria, uma alegria. Então, conte comigo, tá bom? Se precisar de visita, se desejar uma visita, simples, tá bom? Não tem que se preocupar com nada. Eu vou lá só para orar com você, tá certo? Para os nossos irmãos do grupo de risco, eu não vou oferecer visita e nem vou esperar você me convidar. Talvez em algum momento eu vou apertar sua campainha aí, você aí de dentro de casa mesmo, de dentro do portão, eu de fora, eu vou aí para a gente orar junto, tá bom? Muito bem. Irmãos, dito isso, eu queria apresentar a Giovana. Giovana é minha namorada, ela está aqui, tá bom? Eu não sou casado, espero em breve casar. Ore por mim, tá bom? A Giovana é membro da igreja do Tucuruvi, minha nossa aqui. Bem-vinda, Giovana, à igreja que se tornou, vai se tornar, pela graça de Deus, ou que talvez já seja a igreja mais amável da Zona Norte. É isso ou não é isso? É assim, não é isso que Deus espera de nós? Nós sejamos a igreja do amor. Você vai ouvir eu falando nisso aqui quase todas as vezes que eu vier pregar. Jesus nos chamou para a gente testemunhar para o mundo e não tem como a gente testemunhar para o mundo sem a gente amar o mundo. Porque Jesus falou que as pessoas reconheceriam que nós somos Deus se nós tivermos amor uns pelos outros. Tá certo? Então a igreja do Tremembé, a minha oração é: Senhor, faça da igreja do Tremembé, se ela ainda não é, faça da igreja do Tremembé a igreja do amor, para que as pessoas que passarem por esse bairro aqui, ó, por essa rua Gamboas, e ela vê a gente se dirigindo ali, ou entrando na igreja, ela olhar e falar: opa, tem alguma coisa diferente nessa igreja, eu vou entrar lá. Então, Senhor, faça de nós a igreja do amor. Que essa seja a sua oração também. Porque se a gente for a igreja do amor, Jesus vai voltar, pelo menos naquilo que depender desse bairro, Jesus vai voltar. Tá bom? Abra sua Bíblia, você está com ela aí? Nós vamos ler um texto que está registrado no livro de 1 Coríntios. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios. Você que nos acompanha aí pela internet, você também pode nos acompanhar na leitura. Livro de 1 Coríntios, Novo Testamento, depois dos 4 Evangelhos. Você vai encontrar o livro de Atos. Passando por Atos tem Romanos. Em seguida você encontra 1 Coríntios. Nós vamos para o capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. E a gente vai ler um texto que ao longo da história tem servido de consolo para muita gente. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler 3 versos. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler 3 versos. Você já deve ter percebido que o nosso culto ele está mais enxuto, a nossa programação ela está mais concentrada. Há várias razões para isso. Uma delas é por esse período que a gente ainda vive. A gente está objetivando aí não expor muitas pessoas que têm chegado aos cultos aqui. Daqui a pouco vai se normalizar, tá bom? Mas por hora é isso. Você já deve ter sido notificado disso, por um pensamento, por uma preocupação, talvez, uma preocupação, essa é a melhor palavra, dos nossos anciãos, a liderança da igreja. A gente vai se reunir, pelo menos nessas primeiras semanas, presencialmente, apenas aos sábados, uma preocupação do ancianato da igreja, até a gente conseguir, então, ir sentindo o ambiente, percebendo a frequência, se organizando para receber as pessoas. Então, os cultos de quarta-feira e domingo continuam virtualmente pelo Zoom, pelo Facebook, mas isso é só nessas primeiras semanas. Foi uma preocupação posta pela liderança da igreja, pelos anciãos. Então, daqui a algumas semanas, todos os cultos voltarão a ser presencial. Por hora, apenas o culto de sábado, tá bom? 1 Coríntios capítulo 15, você encontrou aí? 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler o texto do verso 17, 18 e também o 19. De novo, eu queria orar com você. Se quiser fechar os seus olhos para a gente orar, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado por termos a Tua palavra. Nessa hora, reverentemente, a gente se aproxima dela.
pedindo para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Teu Espírito constranja, ilumine, faça compreender aquilo que os Teus filhos que deixaram o conforto do lar e vieram até este lugar não fizeram para ouvirem um ano, fizeram para terem um contigo. Isso que nessa hora a gente pede para que o Espírito seja liberado. Nada nos impeça de ouvir a Tua voz, pensamentos, conversas paralelas, preocupações adequadas para este momento e o próprio pregador. A figura maravilhosa de Jesus exaltada, o único que é capaz de trazer cura, salvação, esperança para a vida, e através do encontro com Ele nós sejamos transformados. Novamente nós consagramos ao Senhor este lugar. Novamente nós consagramos ao Senhor nosso lugar, consagramos ao Senhor a nossa vida também. Que a presença daquele que é sagrado se faça perfeito agora. O contato com aquele que é sagrado mude a nossa vida. Se assente em nós, nossa prece, na certeza de que nos ouve, porque oramos em 1 Coríntios capítulo 15, eu leio a partir do verso 17, o texto bíblico diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, dormiram em Cristo, pereceram. Concentre no verso 19, por favor. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Estava pensando até poucos minutos sentados ali o que pregar à igreja. Não tinha decidido o sermão. Depois me dei conta de que deveria pregar aquilo que dá sentido à nossa vida. Escolhi esse texto. O apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, ele estava diante de um problema. Qual que era o problema do apóstolo? Como é que eu vou pregar a respeito da ressurreição para uma sociedade, a sociedade de Corinto, a sociedade do primeiro século, helenista? Como é que eu vou pregar a respeito da ressurreição? Nesse texto, Paulo está falando a respeito da ressurreição, da segunda vinda de Cristo e da ressurreição. Como é que eu vou pregar a respeito da ressurreição para pessoas que não creem na ressurreição? Acontece que aquela fala de Jesus, ele morreria, ressuscitaria no terceiro dia, de fato ressuscitou. Aquilo que aconteceu com Cristo, que foi abraçado pelos discípulos, que os discípulos saíram anunciando para o mundo que Jesus morreu, ressuscitou, que Jesus viria outra vez, que os vivos seriam transformados num abrir e fechar de olhos, que os mortos em Cristo ressuscitariam. Isso que os discípulos abraçaram, acalentaram no coração deles, saíram para pregar para o mundo, isso era inconcebível para a sociedade do primeiro século. Helenistas, completamente influenciados pelo pensamento grego, o dualismo platônico, para eles a ressurreição do corpo era algo inconcebível, inadmissível. Nos dias de Jesus você vai encontrar, por exemplo, os saduceus, influenciados também pela cultura helenista, pela cultura grega, que achavam que a ressurreição era algo impossível. Essa história de alguém ressuscitar corporeamente não encontra par, é impossível. Você sabe que o mundo do primeiro século, esse mundo em que Paulo escreve sua carta aos Coríntios, era um mundo dominado pelos romanos, você sabe disso, certo? Só que embora fosse um mundo dominado politicamente pelos romanos, tanto politicamente quanto belicamente, por força também, era um mundo em que a forma de pensar era grega. Até hoje, muitas das visões que a nossa sociedade tem é influenciada pelo pensamento grego. Sabia disso, não? E uma das coisas que os gregos ensinavam era:
a ressurreição do corpo era impossível. E sabe qual foi o problema que aconteceu na igreja de Corinto? A igreja de Corinto cria na palavra de Deus, a igreja de Corinto professava crer na palavra de Deus, mas permitiu que ideias, filosofias humanas entrassem na igreja e se misturassem com aquilo que eles criam da Bíblia. E então eles pegaram aquilo que eles criam na Bíblia com ideias e filosofias humanas e então passaram a acreditar que a ressurreição do corpo era impossível. Não pense que isso acontecia só lá. É muito comum que ao longo da história, inclusive até nos nossos dias, pessoas tentem unir, pessoas tentem juntar aquilo que a Bíblia diz com aquilo que a sociedade, a história, a filosofia diz, e tentam juntar isso aí, e juntando isso aí tentam criar uma doutrina. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Alguns cristãos que se pautam, se parametrizam pela Bíblia, dizem se parametrizar pela Bíblia, tentando fazer alguns ajustes com aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a ciência diz, começaram a falar a respeito da evolução teísta. Você já ouviu falar nisso? Evolução teísta. O que é isso? É a tentativa dos cristãos tentarem unir aquilo que a Bíblia diz com as ideias e as filosofias humanas. Então eles dizem assim, não, espera aí, que Deus criou, Deus não criou o mundo como lá no Éden, como é descrito lá na Bíblia, Adão do barro, a Eva da costela. Não, não foi assim. Acontece que Deus criou mecanismos evolutivos. E quando Deus cria mecanismos evolutivos aí, por meio de um processo de milhões e milhões de anos, deu no que deu e aí estamos hoje aí. Mas não foi lá, como está dito no Éden, não. Isso é tão sério, essa ideia de evolução teísta, a tentativa de unir o que a Bíblia diz com o que os seres humanos dizem, a filosofia, a ciência diz, isso é tão sério, que para tentar legitimar essa fala, você sabe o que o simpaticíssimo, ele é simpático mesmo, tá? O simpaticíssimo Papa Francisco disse recentemente, sabe o que ele disse? Que os 11 primeiros capítulos da Bíblia é uma alegoria, são uma alegoria. Um líder cristão no mundo disse que os primeiros 11 capítulos da Bíblia você não deve levar em conta a literalidade dele, porque Deus não foi assim. Deus criou mecanismos evolutivos. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Tentativa humana de unir o que a Bíblia ensina com aquilo que a sociedade diz, com aquilo que a filosofia diz, e unir o que a Bíblia ensina com aquilo que a filosofia ou a ciência, tentar unir essas coisas, dar um jeitinho, quase nunca dá certo. Se é que em algum momento deu. Eu vou dar só mais um exemplo, você vai entender o que eu quero dizer. Tempo atrás, baseado nas ideias ali de Marx, alguém começou a dizer que Deus ele tinha uma espécie de predileção, Deus ele tinha uma espécie de cuidado especial pelas pessoas mais pobres, pelas pessoas fragilizadas. E por meio dessa ideia nasce aquilo que ficou conhecido como teologia da libertação, a ideia de que Deus tem um favorecimento às pessoas mais frágeis, às pessoas mais pobres, às pessoas mais limitadas economicamente. E daquela teologia da libertação nasce aquilo que você conhece muito bem hoje como teologia da prosperidade. Já ouviu falar nisso? O que é a teologia da prosperidade? É a tentativa humana de unir o que a Bíblia diz com aquilo que a sociedade afirma. E aí eu ouso dizer uma coisa para você, escuta com muita atenção isso aqui, tá bom? Tá atento? Hoje, julho, dia 11 de julho, eu ouso dizer que não existe uma teologia, não existe uma ideia sobre Deus mais perigosa, mais perniciosa do que a teologia da libertação. Por quê? Porque essa teologia da libertação ensinou para as pessoas que o Deus do céu é um Deus do toma lá, dá cá. Você dá 10 e ele te devolve 1000.
você faz para que depois, então, ele possa responder? O Deus que você dá um pouco para ele te dar muito, Deus da negociata. E quando você olha na Bíblia, você não encontra isso. Deus não entra em negociata. Deus é bom para todo mundo. Deus não tem predileção por alguns. Deus ama todos. E é triste que essas ideias aí, às vezes, passam a fazer parte da nossa realidade aqui. E algumas pessoas começam a negociar com Deus. Começam a pensar assim, será que se eu for no monte, Deus me ouve lá? Eu vou lá para negociar, talvez eu sensibilize Deus. E aí sim, não tem nada de errado você ir no monte orar, desde que isso não seja um negócio com Deus. Está entendendo? Desde que você vá, porque não, eu estou indo lá porque é meu momento íntimo com Deus, isso está jóia. Mas não negocie com Deus. Não negocie, Deus não entra em negócios. Tentativa humana de unir o que a Bíblia diz com o que filosofia e ideias humanas dizem. Isso nunca dá certo. E esse era o problema de Paulo. Porque Paulo está agora escrevendo a respeito da ressurreição para pessoas que não criam nela, pessoas que não criam na ressurreição. E aí é interessante a fala de Paulo, porque ele diz assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Sabe o que o apóstolo está dizendo? Está dizendo assim, ó, se nós não temos motivo, ou melhor, se nós não podemos acreditar que aquilo que foi ensinado por Jesus é verdade, que um dia aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, se nós não temos motivo para acreditar nisso, que motivo eu tenho para acreditar em qualquer outra coisa que ele possa ter dito? Está entendendo? Paulo diz assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Descarta a sua fé, deixe de ser cristão. Porque se aquilo que Cristo falou sobre a ressurreição não é verdade, que motivo a gente tem para acreditar em qualquer outra coisa que ele possa ter dito? E aí é interessante o que ele diz no verso 18, conectando o perdão dos pecados com a ressurreição de Cristo. E aí ele diz assim no verso 18, e se Cristo não ressuscitou, ainda vocês estão nos seus pecados, permanecem nos seus pecados. A gente costuma finalizar, concluir o plano da salvação com a morte de Cristo na cruz, né? E é verdade que a morte de Cristo na cruz é fundamental, ela é essencial, mas a nossa salvação não foi concretizada lá. A nossa salvação é concretizada pelo Cristo que ressuscita e que hoje intercede por nós no lugar santíssimo. Mas aí então a gente chega no verso 19, e é nele que eu quero me concentrar. Porque Paulo diz assim, ó, que a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Existe uma versão que está assim, Tati, que a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em realidade, sabe como é que está lá no grego? Gil, no grego está assim, ó, no original, a ideia contida lá. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, somos dignos de dó. Existem duas mensagens nesse texto aí. Duas mensagens. Uma mensagem mais explícita, mais clara, mais evidente, e uma verdade, uma mensagem mais implícita, um pouquinho mais escondida, mas que está clara em toda a Bíblia. Qual que é a verdade explícita? A verdade explícita desse texto é a seguinte, Paulo está falando que nós não temos que concentrar-nos em Cristo apenas para essa vida. Nós temos que esperar em Cristo para a vida futura. Essa é a mensagem clara do texto. Mas escondido no texto está a mensagem implícita, e é nessa mensagem implícita que eu quero começar. Porque Paulo diz assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, é verdade que Cristo é a esperança lá para o futuro, mas Cristo também é a esperança para quando? Para esta vida. Então a primeira mensagem do texto, ouça com muita atenção, irmãos e irmãs. Cristo é a esperança para esta vida. Cristo é a esperança para hoje. Cristo é a esperança para o agora. Cristo é a esperança para já. Sabe o que o texto está nos dizendo? O
texto está nos dizendo assim, ó, com qual inquietude você entrou na igreja hoje? Com qual inquietação, com qual perturbação você conectou com o culto hoje? Cristo é a esperança para você hoje. Cristo é a esperança para o agora. Cristo é a esperança para já. Cristo é a esperança para o seu momento de agora. Eu sei que essa fala, ela pode parecer um pouco estranha, né? Porque esperança sempre tem uma conotação de algo futuro. Mas dizer que Cristo é a esperança para hoje, com isso eu quero dizer o seguinte: Cristo é esperança, Cristo é solução para os seus dilemas de agora. Cristo é esperança, é solução para os seus problemas atuais. O que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte, ó, a vida entrou num caos, continue confiando em Cristo, porque Cristo é a esperança para hoje. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você tem perdido as noites de sono, preocupado, angustiado, continue crendo em Cristo, porque Cristo é a esperança para agora. O que a Bíblia está dizendo para você e para mim hoje, irmão, se o filho está enveredando por um caminho torto, você perdeu o rumo das coisas, continue confiando em Cristo, porque Cristo é a esperança para agora. Você foi diagnosticado com uma enfermidade aparentemente sem cura, continue orando e esperando em Cristo, porque Cristo é a esperança para agora. Olha para cá. Cristo é a esperança para hoje. Cristo é a esperança para agora. Aquilo que você entrou aqui preocupado, ansioso, aquilo que tem feito com que o seu horizonte aí desaparecesse, o problema que tem te entrincheirado, as lutas que tem te emparedado, Cristo é a esperança para agora. Do que é que você precisa de Cristo hoje? Do que é que você precisa de Cristo para agora? Cristo é aquele que tem solução para os nossos problemas agora. Cristo é a solução para os nossos dilemas atuais. Cristo é a solução, a saída para as nossas agruras deste momento. E eu quero dizer um pouco mais. Cristo não tem apenas a solução para os seus problemas de agora. Antes desse seu problema de agora ter surgido, Cristo já havia providenciado a solução. Você sabia disso? Cristo não é pego de surpresa. Deus, ele já está no seu amanhã. Você sabe que antes mesmo deste mundo ter caído, Cristo já tinha possibilitado a solução. Qual que era a solução? O Cristo que morreria. Na fala do próprio apóstolo, o Cristo que morreu antes de quando? Quando foi que Cristo morreu? Antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? Porque antes do problema surgir, Deus já tinha dado a solução. Ouça com atenção aqui. Antes do problema ter surgido para a sua vida, Cristo sabia que surgiria. Ou ele não é um Deus onisciente? E antes do problema surgir, Deus já tinha pensado na solução. Porque além do fato dele ter a saída para todos os nossos problemas, ele se antecipa aos nossos problemas. Ele providencia a solução antes do problema surgir. E ao longo da minha vida, Deus tem me mostrado isso, sabia? Antes do problema surgir, Deus aparece com a solução. E aí, quando o problema surge, eu me desespero. A solução aparece e eu percebo, nossa, ela estava na minha cara e eu não tinha me dado conta. Cristo já tinha solucionado antes do problema aparecer. Eu me lembro que eu fazia estágio na Vila Maria. E a rotina era massacrante. Eu saía do NASP na sexta-feira, ao meio-dia, depois de trabalhar em 2 trabalhos lá, estudado, saía de lá meio-dia, chegava em São Paulo, ia para a Zona Leste, eu nasci e cresci na Zona Leste, deixava as coisas em casa, ia para a região da Vila Maria, para as visitas ali da sexta-feira à tarde à noite, voltava para casa no sábado de manhã, pegava o ônibus, estava na Vila Maria de novo, voltava no sábado à noite, no domingo após o almoço, almoçava com a mãe, pegava a mala, as coisinhas, ia para a Vila Maria, fazia as visitas, depois voltava para a igreja, classe bíblica, culto, e depois ia encontrar os amigos no metrô para irmos para o colégio. Eu me lembro que um domingo eu estava indo para as visitas da tarde na Vila Maria, estava com uma mala um pouco mais volumosa, aquele final de semana eu ia levar algumas coisas para o colégio, e não tinha carro, não dirigia, tinha muitas visitas para fazer. Eu, poxa vida, como é que eu vou fazer essas visitas com essa mala? E aí me lembrei de uma irmã, amabilíssima irmã, uma portuguesa, uma senhora, irmã Ernestina. Ela mora perto ali da igreja da Vila Maria.
Então eu liguei para ela e perguntei, irmã Ernestina, eu estou indo aí, estou no ônibus, estou indo fazer visitas, e eu preciso, estou com uma mala grande, vai ser muito complicado eu pegar ônibus, ficar andando com essa mala grande, eu posso deixar a mala na sua casa? Ela falou, claro que pode. Deixei a mala na casa dela, fui fazer as visitas, depois fui para a classe bíblica da igreja, depois fui para o culto. Quando terminou o culto, passei na casa dela. Quando peguei a mala, ela disse assim, tem um presente aí para você. Fui para o colégio. Encontrar os amigos no metrô, fui para o colégio. Quando cheguei no colégio à noite, chegávamos lá meia-noite, 1h. Quando cheguei lá, abri a mala, o bolsinho, tinham 2 presentes, Giba. Tinha uma empadinha, foi a minha janta naquele dia, e tinha R$100. R$100. Eu não precisava daqueles R$100 naquele dia. Fazia pouco tempo que eu tinha voltado da comportagem, eu tinha ido bem na comportagem, naquelas férias. Mas ela tinha dado com tanto carinho, tanto amor, tão preocupada, que eu coloquei os R$100 na carteira lá. E esqueci dos R$100. Não passaram mais do que 2 semanas. E aconteceu uma situação emergente, eu precisei atender a situação emergente. Se não fossem aqueles R$100, eu não teria dinheiro para pagar a passagem. E ali, mais uma vez, das muitas vezes, Deus me ensinou de novo. Antes da necessidade surgir, eu já tenho a solução para o problema. Porque Deus, além do fato dele ser esperança para hoje, ele se antecipa aos nossos problemas. Ele se antecipa às nossas necessidades. Eu poderia contar um monte de relatos desse aqui. Mas eu acho que você entendeu o recado. Essa é a lição implícita do texto. Cristo é a esperança para hoje. Cristo é a esperança para agora. Ele tem a saída dos seus dilemas atuais. Vamos para a parte explícita do texto. Paulo ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes, miseráveis, dignos de dó de todos os homens. Sabe o que o apóstolo está dizendo? O apóstolo está dizendo assim, é verdade que Cristo é a esperança para hoje. É verdade que você pode se aproximar de Cristo, que você deve se aproximar dele, esperando que ele solucione os seus problemas de agora. Mas se você é daqueles, Paulo está dizendo, que se aproxima de Cristo, preocupado apenas na sua vida hoje, você é digno de dó. E sabe por que Paulo está dizendo isso? Sabe por que Paulo está dizendo isso? Por algumas razões. A primeira razão pela qual Paulo está dizendo isso é porque a nossa vida aqui deste lado, ela é muito breve. A nossa vida aqui deste lado da eternidade, ela acaba logo. Cristo ele vai resolver um problema hoje seu. Só que amanhã virá outro. Sabia disso? Você sabe bem disso, né? Cristo ele vai tirar um dilema seu hoje, só que daqui a um tempo virá outro, e depois virá outro, até o dia que a gente vai descansar. Porque do lado de cada eternidade, não vai haver um período em que a gente esteja completamente isentos de dificuldade. É por essa razão que o apóstolo diz assim, essa é a primeira razão pela qual o apóstolo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, você é digno de dó, porque o nosso maior problema não tem a ver com essa vida. O nosso maior problema seria quando essa vida acabar, e aí depois? É por essa razão que, em conexão com o que o Paulo diz, nos ensinando que essa vida é breve e nos ensinando que essa vida acaba logo, o apóstolo João, lá na sua primeira carta, ele vai dizer assim, não ameis o mundo. Você lembra desse texto? Nem as coisas que há no mundo. Por que não ameis o mundo? Por que ele diz isso? Lembra da sequência do texto? Ele fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque o mundo passa. Você sabe por quê? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para este mundo, nós somos dignos de dó? Porque este mundo passa. Este mundo passa. Dizem os especialistas, os estudiosos, que no nosso mundo já se levantaram, já se construíram, se solidificaram 19 grandes nações.
19 grandes potências que dominaram o mundo. Babilônia, Egito, Assíria. Sabe o que há em comum entre todas essas nações? Todas elas passaram. Porque nas palavras do João, o destino deste mundo é passar. É por isso que o apóstolo diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa. Outros estudiosos dizem assim, que dos bilhões e bilhões e trilhões de pessoas que já existiram nesse mundo, ao longo de toda a história, apenas 2.000 pessoas têm o seu nome lembrado após 100 anos. Você conseguiu entender essa informação? Dos trilhões e sei lá quantas pessoas já existiram nesse mundo, depois de 100 anos, apenas 2.000 pessoas têm o seu nome lembrado. Você lembra do nome da sua bisavó? Da sua tataravó? Você lembra? Eu não. Não lembro. Porque passa. Quem é que lembra do nome dos grandes jogadores lá, Geraldo? Da Copa de 70. Foram capa de jornal no mundo inteiro. Mas quem lembra deles? Passou. Quem lembra do nome dos jovens mortos lá na Boate Kiss? Passou. E quando você e eu morrermos, você vai ser esquecido. Eu também serei esquecido. Seremos lembrados por algum tempo, por 1, 2 gerações talvez. Mas nas palavras do escritor bíblico, o destino deste mundo é passar. Você sabe que a gente constrói a nossa vida sobre vínculos, não é assim? Uns constroem a sua vida e garantem a sua vida, acham que garante a sua vida por construí-la sobre o vínculo do dinheiro. Outros constroem a sua vida pelo vínculo da profissão. Outros constroem a sua vida pelo vínculo da fama, da popularidade, da beleza. Você sabe qual é o problema dos vínculos? Que todos eles passam. Aqueles que constroem a vida pelo vínculo do dinheiro, basta vir um maluco como Collor. E passa. Aqueles que constroem a sua vida pelo vínculo da beleza física, ela passa. O príncipe vira sapo. A princesa de hoje, amanhã vai olhar no espelho e vai ver que a sua pele fica flácida. Não é assim? Porque a beleza passa, a popularidade passa. Tudo aquilo que nós construímos nossa vida hoje, um dia vai passar. É por essa razão, essa é a primeira razão, pela qual o apóstolo diz assim, se a sua esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, se você se aproxima de Cristo pensando nele apenas como a solução momentânea dos seus problemas, você é digno de dó, porque essa vida passa, vai passar. Mas a grande razão, e a final razão, pela qual o apóstolo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, nós somos dignos de dó, é porque o grande drama do ser humano, o grande drama da humanidade, não é primariamente não ter solução para os problemas de agora. O grande drama da humanidade é não ter solução para aquilo que vai enquadrar todos nós, se um dia Jesus não voltar. Eu vou usar um exemplo bíblico para ilustrar o que eu quero dizer. Jesus, ele usava parábolas, né? E Jesus contava histórias. Jesus contava histórias porque as pessoas entendem melhor com histórias, não é assim? Eu imagino que as pessoas que ouviam a história de Jesus, Jesus tinha uma habilidade que a história dele se tornava mais vívida do que qualquer filme em 3D de Hollywood. Então vou usar uma história da Bíblia. A Bíblia nos informa que Jesus tinha morrido, não é isso? E após Jesus morrer, a Bíblia nos diz que Maria foi até o sepulcro, não foi assim? E quando ela chega lá, o que ela encontra? A pedra removida. Só que alguém passa a falar com ela. Quem era? Quem era?
mas ela pensava que fosse o jardineiro. E ela começa a dialogar com Jesus. E a fala de Maria é impressionante. A Maria diz assim, ó, me diga onde você o colocou, achando que o jardineiro tinha pegado o corpo de Jesus. Ela assim, me diga onde você o colocou e eu irei buscá-lo. Eu acho fascinante a fala de Maria, sabe por quê? Porque a gana dela, o amor dela por Jesus era tão intenso que ela fala sem perceber o que está falando. Ela diz, ó, me diga onde você colocou ele e eu irei buscá-lo. E eu irei buscá-lo. Eu fico imaginando se de fato quem estivesse ali fosse o jardineiro. E se de fato o jardineiro tivesse pegado o corpo de Jesus, Tati. E eu imagino se o jardineiro tivesse dito assim, Geraldo, é verdade, Maria, eu peguei o corpo de Jesus e eu guardei o corpo de Jesus lá naquela montanha ali. O que Maria ia fazer? Ela ia subir lá, pegar o corpo de Jesus sozinha, ia levar até onde os discípulos estavam? Era isso que ela ia fazer? O que ela podia fazer? Mas Maria tinha tanto amor por Jesus que ela diz isso, me diga onde você o colocou, e eu irei buscá-lo. Qual que é a palavra que sai da boca de Jesus? O nome de Maria. E é fascinante o fato de que ao Jesus falar o nome dele, a Maria percebe que é Jesus. Sabe o que isso significa? O nome de Maria, pronunciado pelos lábios de Jesus, lhe soava familiar, era diferente. Agora volte a fita e pense aqui comigo. Imagine se de fato quem estivesse ali fosse o jardineiro. Maria estava com problema, não estava com problema? Qual que era o problema de Maria? Ela chorava, sentia a falta do Cristo. Se quem estivesse ali fosse o jardineiro, qual era a solução que ele poderia oferecer para Maria? Qual que era a solução? Nenhuma. No máximo ele poderia oferecer um lenço e enxugar as lágrimas de Maria. Agora eu quero que você ouça bem isso aqui. Quem estava ali não era o jardineiro, quem estava ali era Jesus. E Jesus, ele não oferece um lenço para enxugar as lágrimas de Maria. Jesus, ele acaba com o motivo do choro. Você conseguiu entender o que Paulo está dizendo? Quando ele diz assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque Jesus não quer apenas enxugar suas lágrimas. Jesus quer acabar com o motivo do choro. É por essa razão que ele vai voltar, para terminar definitivamente com o problema do pecado e da morte. Era agosto de 1847. Nascia o primeiro filho, nascia aquele que seria o primeiro filho de uma família que em breve seria composta por 6 pessoas. O nome desse garoto que nasceu em 1847 era Henry. 13 anos depois, nasceu aquele que seria o filho caçula. Nesse intervalo tinha nascido outros 2, mas 13 anos depois, em setembro de 1860, nasceu John, o filho caçula, de uma família que agora era composta por 6 pessoas. 3 meses depois do nascimento do John, ele contraiu, ele já tinha nascido, na verdade, com algumas complicações de saúde, e com 3 meses de vida ele precisou ser internado com problemas respiratórios, talvez uma bronquite, algo do tipo. 3 meses de vida, precisou ser internado. E aquela família que cria em Deus, aquela família que entendia que Cristo era esperança para hoje, que Cristo é esperança para os dilemas de agora, aquela família começou a interceder pelo pequeno John. 3 meses de vida, clamar a Deus para que Deus se manifestasse e curasse o pequeno John. Acontece que Deus, por alguma razão, que somente a eternidade vai nos dizer, entendeu que o John não sairia com vida do hospital. E o John, então, ele faleceu, com 3 meses de vida. O tempo passou, a família se recompôs, e 3 anos depois, agora o Henry, lembra dele, o filho mais velho? O Henry, com 16 anos, ele precisou ser internado, com uma doença chamada erisipela, conhece? 16 anos.
E aquela família que continuava crendo em Deus, aquela família que entendia o texto que a gente leu hoje, se a nossa esperança em Cristo, Cristo é a esperança para hoje. Então aquela família orava, pedindo para Deus a cura. Só que o Henry continuava no hospital. Eu imagino talvez o que passava pela cabeça do Henry. Não sei se é isso, mas eu imagino. Talvez o Henry pensava assim, ó, meu pai e minha mãe, ou pudesse pensar, né? Meu pai e minha mãe estão aqui no hospital orando por mim. A minha família se coloca nos cultos de pôr do sol clamando a Deus, para que Deus me cure e eu saia com vida do hospital. Mas que motivo eu tenho para acreditar que Deus pode me curar? Se há 3 anos atrás a minha família orou pelo meu irmão John, com 3 meses de vida, e ele morreu, que motivo eu tenho para crer que Deus possa me curar? Mas aquela família diariamente orava, intercedia pelo Henry, 16 anos. E a história nos conta que um dia os médicos se aproximaram dos pais e falaram para ele a respeito da possibilidade iminente da morte do Henry. E chegou o momento dos pais terem que falar com o filho a respeito da possibilidade dele morrer. Você já imaginou ter que ter esse diálogo com um filho seu? 16 anos de vida? Isso é idade para alguém morrer? Já pensou como pai você ter que falar com o seu filho sobre isso? Que há uma possibilidade muito grande dele morrer ali no hospital? E a história conta então que depois dos pais falarem sobre isso para o filho, o pai virou as costas saindo, a mãe estava saindo em seguida, então o filho segura o braço dela, você deve conhecê-la como Ellen White, e o filho diz assim para a mãe: mãe, eu quero que a senhora me faça uma promessa. Qual que é a promessa, filho? Eu quero que a senhora me prometa que se eu morrer, o meu corpo seja levado para Battle Creek, onde está enterrado meu irmão John, para que quando Jesus voltar, na manhã da ressurreição, eu possa levantar junto com ele. Sabe o que isso significa? Isso significa que aquela família, aquele garoto de 16 anos, entendia que Cristo era esperança para hoje, por isso oraram, por isso clamaram pela cura. Mas entendia também que se por alguma razão, na sabedoria e na onisciência dele, ele entendesse que não deveria curar, ele sabia que Cristo é a esperança para o futuro. E sabia que aquele, quando ele voltar, ele trará junto com ele os mortos que descansam no Senhor. Nessa manhã eu queria te fazer um convite especial, tá bom? O convite que eu quero fazer para você é o seguinte: eu não sei como está a sua vida, como estão as coisas aí, mas essa manhã eu queria que você se aproximasse de Deus nessa oração que a gente vai fazer para terminarmos o nosso encontro. Você se aproximasse dizendo assim para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor é a esperança para hoje, eu creio que o Senhor tem a saída para o meu problema de agora, e eu coloco ele em suas mãos, Senhor. Mas Senhor, eu quero dizer para o Senhor, assim como o Henry disse lá, assim como Ellen White, Tiago White disseram, que caso o Senhor entenda que esse problema não tenha que desaparecer agora, não tenha que ser resolvido agora, ainda assim eu vou louvar o seu nome, porque eu sei que o Senhor é a esperança para hoje, mas eu sei que o Senhor é a esperança para o futuro também. Eu queria orar, e se você quiser fazer parte dessa oração, eu queria que você se colocasse de pé para que juntos a gente possa dizer isso para o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, a gente louva o Teu nome pela Tua palavra. É ela que nos instrui, nos orienta, e é ela também que traz consolo para o nosso coração em momentos de crise, em momentos de dor. Obrigado porque o Senhor é a esperança para a nossa vida hoje, o Senhor tem a saída e a solução para os nossos problemas de hoje, mas obrigado também porque o Senhor é a esperança para o nosso futuro. Obrigado porque a nossa vida não termina aqui. Obrigado porque a volta de Jesus é real. Obrigado porque o retorno de Jesus, o Cristo, está prestes a vir. Ajuda-nos, Senhor, a crermos nisso de todo o nosso coração. Eu escolhi essa mensagem nesta manhã, Senhor, como o primeiro culto presencial da igreja, meu primeiro culto presencial com a igreja do Tremembé, para nos lembrar a todos nós, a razão de nossa existência como igreja,
a razão pela qual um dia a pedra fundamental dessa igreja foi colocada, a razão pela qual um dia as paredes dessa igreja foram erguidas, o teto dessa igreja foi posto, uma placa foi colocada ali fora, e a causa disso é porque um dia Jesus vai voltar. Essa é a nossa missão, essa é a razão pela qual o Senhor nos chamou como igreja, ensinarmos para o mundo que Jesus vai voltar, ensinarmos que a ressurreição é real, ensinarmos que o Senhor é o único que tem a solução definitiva para o problema do pecado. O Senhor é o único que tem a solução definitiva para o problema da dor, para o problema da morte, para o problema do mal. E quando Jesus voltar, Ele não apenas enxugará nossas lágrimas, Ele vai acabar com o motivo do choro. Ó Senhor, que essa certeza seja motivo suficiente para a gente seguir a nossa vida de mãos dadas com o Senhor, esperançosos, e para a gente anunciar para o mundo também que Jesus vai voltar. Abençoe a nossa igreja que se despede agora, abençoe o nosso restante de sábado, abençoe os nossos amigos que nos acompanharam pela internet, que as tuas bênçãos sejam reais na vida dele também. É a nossa prece, na certeza de que nos ouve, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu amigo que nos acompanhou pela internet. A gente se encontra presencialmente nesse modelo aqui no sábado que vem, mas certamente você vai receber um link para nos acompanhar no culto amanhã, domingo e na quarta-feira. Deus abençoe toda a igreja, viu? Eu gostaria de dizer que eu estaria